Boa tarde a todos. Começamos aqui mais uma live do Projeto Mauaco. Bem-vindos aqui no YouTube, no Facebook. Então, o Projeto Mauaco, essas lives, nós buscamos que seja um espaço para apresentar os povos tradicionais, os indígenas, os quilombolas, que fazem parte dessa diversidade cultural brasileira que poucos conhecem. Então, grande parte da comunidade brasileira hoje em dia é urbana, vive na cidade e conhece muito pouco, seja da natureza brasileira, dessa riquíssima biodiversidade que nós temos, seja da nossa grande riqueza cultural. Então, o Brasil é formado por muitos povos, né? Muitas etnias, muitos grupos, muitas comunidades. Então, o Projeto Mauaco se propõe a ser um espaço através dessas lives, para nós ouvirmos e conhecermos um pouco dessa grande diversidade cultural brasileira. Então, hoje, nós estaremos conversando com a Rejane Rodrigues, do Quilombo Quingoma, na Bahia, e hoje nós estamos com uma campanha, que é a campanha Mama África. O Projeto Mauaco tem uma relação com a comunidade de Nhoma, na Guiné-Bissau, e nós recebemos contato dessa comunidade agora há pouco tempo, falando das dificuldades que estão passando, da extrema pobreza de algumas famílias. Nós sabemos que no mundo inteiro são muitas pessoas que precisam de ajuda, são muitas comunidades que estão vivendo dificuldades, sofrendo, mas nós podemos pelo menos ajudar aqueles com os quais nós temos contato, aqueles que a gente consegue ajudar. Então, se todo mundo ajudar quem está próximo, quem tem contato e que está precisando, nós fazemos uma grande rede de solidariedade. Então, hoje nós vamos estar com uma campanha para a comunidade de Nhoma, na Guiné-Bissau. Então, nós estaremos arrecadando, logo vai aparecer aí embaixo o número da conta, que é a conta do Padre Darcy, que ele cedeu a conta dele para nós podermos estar arrecadando para essas campanhas. E queria já avisar que as últimas campanhas que nós fizemos, que era para as comunidades indígenas do Alto Rio Negro, foi entregue agora recentemente 800 quilos de alimento para a comunidade de etnia Rupta. Então, nós estamos prestando conta aqui para quem colaborou, agradecemos todos os colaboradores da campanha, e com isso nós formamos essa grande rede de colaboração, né? Cada um ajudando aqueles que nós conseguimos ajudar, que nós temos contato, que temos possibilidade de ajudar. Então, Rejane, muito obrigada por participar com a gente dessa live hoje. E, para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre você, sobre o quilombo onde você mora, como é que é a vida nesse quilombo, onde é que ele fica, porque muitas pessoas que vão nos ouvir não conhecem um quilombo, não sabem o que é um quilombo, como é que é a vida no quilombo. Então, nós queríamos que você contasse um pouco para a gente sobre essa realidade do quilombo onde você mora, a realidade dos quilombos no Brasil, para nós começarmos a nossa conversa. Então, a palavra é sua, Rejane. Obrigada, Ingrid. Boa noite a todos. Sou Rejane Rodrigues, sou aqui do Quilombo do Quingoma, em Lauro de Freitas, né? Existimos aqui desde 1569. Hoje eu tenho 35 anos. A minha família é uma família de resistência que nunca saiu do território, desde 1569. E meu avô era patriarca, né? Morreu ano passado, com 96 anos. Minha tia-avó morreu com 106 anos. Eu nasci aqui, né? E moro aqui, mas vou em busca, né, de conhecimento, informações, para proteger o meu território, conquistar o meu território, porque, de fato, a gente tem que se procurar conhecimentos para se fortalecer, né? Por conta de que a gente sofre bastante nessas comunidades, já que não chega política pública, não chega nada, então a gente procura sempre estar se mantendo informado e buscar conhecimento que fortaleça esse território de fato que é nosso. E me conta uma coisa, Rejane, esse quilombo onde você mora, como é que ele surgiu? Como é que é o surgimento dele em 1560 e pouco, né, como você disse?
Pronto. Na realidade, né, a história que não se encontra em livros, né, a história que nunca foi nos contada enquanto Regiane Quilombola, né, criança do Fundamental 1, 2, ensino médio, eu nunca vi minha história, mas hoje os meus podem, né, tá, vendo essa história acontecer, vendo de forma clara e na realidade, para se empoderar mesmo enquanto quilombolas, enquanto pessoas negras. O quilombo surgiu em 1569, primeira travessia, né, de Garcia Dávila, que aí o navio, né, atracou no Solar de União, e aí simplesmente alguns quilombolas, né, escravos trazidos da África que sobreviveram, fugiram, e na realidade outros vieram trazidos mesmo para a lavoura, né, para a obra à mão escrava, e aqui eles sobreviveram sempre, se aquilombaram aqui na região, geograficamente falando, nós estamos situados em uma parte de Lauro de Freitas bastante alta, então a gente vive no alto e, na realidade, essa é uma cultura nossa, né? Porque no alto a gente dá para ver quem está chegando, né? É uma cultura de estratégia, luta e batalha. E hoje, antigamente, os escravos, né? Que conviveram nessas fazendas, foi libertado, e aí, quando veio, né, o declínio da mão de açúcar, da cana-de-açúcar, os donos das fazendas, antes de ir embora, partir, né, para outras coisas, doaram gleba de terras, né, para as famílias, que é a minha que resistiu aqui. E, na realidade, hoje a gente tem nosso território todo tomado, né? Quingoma quer dizer muitos, goma, atabaques, né? Pequeno, muitas cabeças de atabaques pequenos. E a gente vive aqui desde 1569, sem políticas públicas, né? A gente vem, e hoje a gente está numa situação bastante perigosa, inclusive, dia 12, sábado passado, a gente está com 8 dias, tivemos a placa do Quilombo, que se diz, né, com o processo do INCRA, que a gente tem desde 2013, que foi alvejado de bala, né? Então, assim, a gente vive cada dia mais em extrema segurança, né, e insegurança, por conta de que a gente tem várias coisas aqui na comunidade acontecendo, e que isso é uma forma de ameaça, né? Então, assim, como a gente viu, ontem mesmo aconteceu no Quilombo de Pitanga dos Palmares, 3 anos da missa do irmão Binho, que foi alvejado com mais de 12 tiros, né, na frente da filha, Anne Simões Filho, no Quilombo Pitanga dos Palmares, e que até hoje ninguém sabe quem cefou a vida de nosso irmão Binho, né? Então, ontem teve a missa de 3 anos dele, e lá a gente vê o descaso que faz com o nosso povo. Então, é mais um que foi, né, da luta, nosso irmão, e que ainda não deram cabo de quem foi o mandante, quem foi que fez a execução do nosso irmão. Então, a gente vive assim, cada dia mais, mesmo sabendo a importância da história, né, da história, propriamente dito, estrutural do Brasil, né? Mesmo a gente fazendo um papel fundamental nesse Brasil, hoje a gente não é respeitada de fato. Mesmo sendo reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, mesmo estando com um processo aberto no INCRA, a gente vê o descaso e o desrespeito à nossa comunidade, ao nosso povo. Gente, e Rejane, me diga uma coisa, e essa briga, esse desrespeito que você sente, ele vem por parte de instâncias públicas ou de grupos de população? Quem que vocês sentem que infringe o maior desrespeito ao grupo? Quem é a maior ameaça? Hoje para a gente, quilombola, a maior ameaça é o Estado, porque, na realidade, a gente tem... A nossa terra é do Estado, pertence ao Estado, né? Tanto é que a gente tem o território cortado por uma via metropolitana, que é pedagiada, né? O Estado veio construir uma via de alto acesso dentro do território, cortou o território no meio. Após isso, veio com um hospital, o terceiro hospital do Estado da Bahia, dentro do território,
e ele não vem, não tem diálogo com a comunidade, né, com nós da comunidade, com a Associação Quilombola, para tentar ver, só que na realidade ele quer negociar a terra, essa terra que ele quer simplesmente dar 20%, porque 80% ele quer, né? Então, assim, a comunidade tem um relatório antropológico e nele contém o perímetro da comunidade, né? O perímetro da comunidade é de 1.284 hectares. Ele quer dar 284 hectares para 578 famílias. Então, de cara a ver que não tem condição nenhuma, não tem condição digna de ter 578 famílias dentro desse território. E aí a gente vê nessa situação como se dá a forma, né, de forma de extermínio dessa comunidade, uma comunidade que vem, né, que é secular e que, no entanto, não existe um respeito. E aí, falando, né, de direita, de esquerda, né, partido político, a gente percebe que não tem partido político, né? Não tem, não é a coisa de que... Poxa. Oi? Não é uma... Caiu um pouquinho a internet, será? Da Rejane? Então, a Rejane está em um quilombo, mas essa é a realidade de vários quilombos pelo Brasil todo, né? São vários quilombos que, assim como também grupos indígenas e grupos caiçaras, brigam pelo direito ao seu território, pelo direito a manter a sua forma de vida, a sua forma tradicional de vida. Então, nós, infelizmente, ainda temos toda essa ganância, né, pelo território. Rejane, acho que saiu um pouquinho do ar, mas já voltou. Rejane, então, eu queria te perguntar, quantas pessoas vivem no quilombo e como é que é a vida dentro do quilombo? Né? Como é que funcionam os ciclos econômicos dentro do quilombo, as relações interpessoais, como é que gira o fluxo da vida aí dentro da comunidade? Bom, antigamente, né, 50 anos atrás, a gente vivia da pesca e da caça, não tinha nada, né? Então, isso já é um fazer nosso da comunidade. E hoje sobrevivemos de agricultura familiar, né? Nós hoje temos os quintais produtivos. Antes da pandemia, a gente tinha uma feira que era todos os sábados aqui na comunidade, onde as famílias vendem, né, tudo que eles fazem: galinha caipira, feijão verde, hortaliça, verdura, hortifruti. Então, assim, eles começam a sobreviver desta forma. E digo mais, sem nenhum incentivo, né, de poderes públicos, né? Porque, na realidade, poderia estar fomentando as sementes, poderia estar fomentando o adubo, poderia estar fomentando um agrônomo, né, para estar orientando essas famílias, porque, na realidade, hoje não é que nem antigamente, né, para estar nessa lida do dia a dia, né? Muita gente não aprenderam com os mais velhos, né, naquela época, a plantar com a fase da lua, plantar com a maré, com a fase da maré. Então, assim, hoje a gente não tem esses griões na comunidade que possa estar explicando. Então, a gente precisa toda de uma assistência. E aí as famílias hoje vivem, e aí eles têm, a gente tem uma organização aqui do WhatsApp, as pessoas que precisam de fora, tipo, quero um inhame, quero uma banana da terra. Então, eles ligam e aí a gente fornece o ovo, né? O ovo sem agrotóxico, sem toda essa química. Então, assim, a gente começa a viver desta forma, vendendo, né? Eu, Rejane, hoje eu sou pedagoga, né? Então, assim, eu não vivo muito inserida nessa parte. Aqui, na realidade, a comunidade é dividida por comissões, né? Eu pertenço mais a essa coisa de frente da guerra mesmo, da luta, da batalha, ir para a mesa bater mesmo e não se respeite. E aí temos a Fabiane, que é responsável pelo quintais produtivo, junto com o Marivaldo, que eles tocam, senão eu não consigo, né, ter pernas para estar cuidando de outras partes na comunidade. Então, a comunidade basicamente é formada disso. E antes também da gente, dessa pandemia, né, que se alastrou no mundo inteiro, que a gente vê aí
nossos morrendo, mas a gente tinha aqui o turismo de base comunitária, né? Esse turismo se dá através de vários grupos, né? Nós temos samba de roda, temos maculelê na comunidade, temos as beijuzeiras, né? Temos o sariguê, e aí a gente começa a receber pessoas aqui na comunidade, num grupo de 100, né? No mínimo 50, né? Porque na realidade tem que correr essa renda dentro da comunidade para a gente poder fomentar esse turismo comunitário. E aí a gente recebe essas pessoas, e aí as pessoas que entram aqui saem totalmente diferentes, isso posso te garantir, né? Porque na realidade não é só uma questão de terra, né? É uma questão de território ancestral, que você falou, né, Guiné-Bissau, a gente tem aqui um irmão que é da Unilab de São Francisco do Conde, que eu tive a oportunidade dele estar aqui na comunidade, que ele chorou de ver a comunidade, né? E ele perceber que a comunidade tem todos os traços da terra dele, da terra-mãe dele, né? Que ele veio de lá para cá no intuito de ter conhecimento e se formar, né? Mestre, doutor, hoje ele é escritor, e teve aqui, ficou assim muito maravilhado de ver a comunidade, como é que a comunidade é, né? Como dá a comunidade geograficamente falando, a cultura, Donana, né? Com sua reza, Donana com toda a sua habilidade espiritual, né? Falando, e aí a sambadeira, né? As rezadeiras, as plantas medicinais, né? As benzedeiras. Então, assim, ele ficou todo maravilhoso, e aí vai voltar, né? Hoje ele ainda está na Unilab, hoje eu acho que ele está fazendo doutorado na UFBA, mas, assim, é muito bacana a gente trocar a experiência, né, das pessoas que eu nunca tive a oportunidade de estar na África, nem nenhum local da África, né? Mas, assim, várias pessoas de lá já esteve aqui, e que, na realidade, eles relatam muito essa coisa de que o quilombo o quilombo demonstra, né, eles sentem no sentimento deles que o quilombo é algum lugar de Guiné, né, que eles existem lá, que eles sabem. Eu não sei, mas hoje ele conhece os dois lados, tanto uma Guiné lá na África, Mãe África, e tanto uma Guiné aqui, um pedacinho de Guiné aqui no quilombo Quingoma. Então, você sabe que eu já fiquei aqui já com água na boca para fazer turismo de base comunitária aí, né? A gente ainda vai organizar depois da Covid um grupo para ir aí visitar. Muito bacana. Sem falar na culinária, né, local, da comunidade, né? Então, assim, a gente tem uma culinária muito bacana, que a gente faz essa culinária do que a gente planta, né, do que a gente cria aqui na comunidade, e aí a gente pode estar recebendo vocês, né, as pessoas que queiram visitar a comunidade, e aí é muito bacana a troca de conhecimento, a troca de informação, a troca de olhares, né, a troca de energia, que isso é muito bacana, e após essa pandemia, né, a gente não pode mais se abraçar, se tocar, né, sentir a energia um do outro. Então, o momento do ecoturismo é um momento de realizações e troca de energia. Com certeza. E diga uma coisa, e como é que a comunidade está passando por esse momento da Covid? Como é que está sendo essa realidade para vocês? Porque uma realidade... parte do trabalho, essa parte de turismo, vocês não estão podendo executar, né? Não, então, como é que ficou para a comunidade isso? Pronto. Em março, né, quando que foi, né, alarmante os números, né, terrivelmente em todo mundo, a gente ficou muito apreensivo, né, eu principalmente porque as famílias aqui são anciões da comunidade, muita criança, e que a família não tem renda fixa, não tem um local que trabalhe em carteira assinada para ter suas coisas todas, né? Então, eu tive que me ver fazendo uma campanha, né? Na realidade, uma campanha visivelmente precisada, porque, na realidade, muitas famílias passando fome mesmo, né? Tem que ter o que comer, se comesse de manhã, não te comer de noite. Então, assim, como eu conheço vários parceiros, e aí eu comecei a disseminar esse card de pedindo essa ajuda, e aí a gente conseguiu arrecadar alimentos, fraldas. A gente tem 5 pessoas acamadas na comunidade, a gente conseguiu pegar, né, essas fraldas através de umas professoras minhas que era da Unime, que me conhece, sabe o meu trabalho, desde os 12 anos eu trabalho nesse nível social na comunidade, e aí o Teto também, a organização não governamental, que veio aqui e traz essas doações para a comunidade, e é isso que está
sobrevivendo. Agora não mais, porque, né, são 6 meses de pandemia, e os parceiros que me ajudavam não estão mais tendo condições, né, financeiras a estar ajudando a comunidade, mas, assim, a gente está sobrevivendo, um ajudando ao outro. Minha amiga Gil, minha irmã, diz que é nós por nós, né, e assim a gente vive. Na pandemia, não tivemos nenhuma assistência, né, da parte da CESAB, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Temos vários casos aqui. Hoje a gente está nos 53 casos na comunidade, e as famílias que sobrevivem aqui sobrevivem de forma que tem 5, 6 pessoas em cada casa. Então, assim, isolamento social é 0, né? Não tem isolamento social. Uma casa com 2 cômodos, sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, você não tem um isolamento social. E não tem um local onde botar essas pessoas. Ontem, terça-feira, faleceu um que estava 22 dias internado, né? E aí a gente vê como é gritante, não tem. Então, assim, a família ficaram, né? De março até maio, a gente conseguiu ter esse controle das famílias, porém, não conseguimos total, porque, na realidade, as famílias começam a sair, começam a conversar, é muita criança na rua, é muito cachorro, é muito tudo. Então, assim, a gente não teve esse controle, mas, enfim, a gente não teve... Só teve um caso aqui de mortalidade, que foi agora recente, mas a gente está passando, né? Porque, na realidade, a gente vem de uma luta de resistência, né? Então, assim, a gente busca incessantemente ficar bem, né? Ter o que comer na mesa, e, assim, eu agradeço imensamente a todos que contribuíram na comunidade, né? Para botar o almoço, a comida na mesa das famílias, porque, assim, a fome é muito braba, né? A fome não tem explicação para a fome. E, assim, eu nunca passei fome, mas sempre passei privações com a minha família. Eu tenho 4 irmãos, eu sou filha única, minha mãe sempre criou meu filho, eu com pai e mãe, e aí, sem pai, e aí eu estou aí na luta sempre, né? É uma mulher negra na luta, incansante, e, assim, eu nasci com essa missão, né, de estar gerindo minha comunidade, de estar na frente dessa luta. Agora, Rejane, conta pra gente, você falou que a comunidade ela vive principalmente da agricultura, né? Agricultura e ecoturismo. E as relações internas da comunidade, pelo que você falou, tem muita colaboração, né? Tem muita ajuda, rede de ajuda, um ajuda o outro. Então, vocês sente que vocês funcionam realmente como uma comunidade em que todo mundo está ali envolvido no coletivo, ou você sente que já tem aquela questão do individualismo de cada um por si? Como é que funciona isso, para a gente entender? Olha só, 2015, até 2015, tinha aquela coisa de unanimidade, né, o coletivo, todas as famílias pensando em um só objetivo e enfrentar tudo isso. Depois da Bahia Norte, aqui dentro da comunidade, simplesmente acabou por conta de um progresso, né? Na realidade, o capitalismo começa a pregar um progresso dentro da comunidade para essas famílias que vivem do Bolsa Família. Então, assim, se essas famílias vivem do Bolsa Família, R$80, a Bahia Norte pega cada uma delas e vai dar de 40 mil a 100 mil, simplesmente eles vão, né, ter uma ilusão de que agora tudo vai melhorar. Mas, na realidade, não vai melhorar, e como não melhorou, foi 30 famílias receberam essa doação, saiu da comunidade, e hoje a gente tem um apartheid na comunidade referente a esse trabalho coletivo, porque, na realidade, como muitos, né, hoje, 578 famílias, hoje a gente pode contar com a coletividade de 150 famílias, porque o Exército quer um progresso, ver um momento de se lucrar, de ter uma renda, né, de comprar uma televisão dos sonhos, uma geladeira dos sonhos, botar mais um quarto. Então, assim, eu não tenho condição ainda, né, a comunidade não é reconhecida, projetos que a gente vai em busca de estrutural da comunidade,
não pode se fazer porque a gente não tem um documento da terra, e assim a gente vive perdendo os nossos para esse capital perverso. Então, agora explica para a gente o que é esse projeto da Bahia Norte que você falou, que estava oferecendo dinheiro para as famílias. Então, assim, né? A Bahia Norte, para fazer essa via metropolitana, ela teve que indenizar 30 famílias. Primeiro. Certo. Depois dessas 30 famílias foram embora, eles pegaram e deram 5 mil reais a cada família para fechar o poço, né, que tem para o plantio. Aí o que é que faz? Tira a sustentabilidade da família, porque a família, quando vê 5 mil reais e para ter que fechar um poço, eles começam a descaracterizar a comunidade, porque a comunidade vai deixar de plantar, né, e vai deixar de sobreviver essa agricultura familiar. Então, perversamente, ele tira todo o sustento da comunidade. A comunidade, né, nem posso dizer, Ingrid, que é por conta de não conhecimento, né? Eu sempre procuro dizer que é por uma questão de necessidade. Então, assim, se eu, Rejane, vivo de R$80 do Bolsa Família, e eu, Rejane, para ter uma renda ou outra, eu preciso estar reciclando materiais recicláveis, eu não vou pestanejar, né, de estar com 100 mil reais na minha conta com 4 filhos, né? Então, o capitalismo nunca mudou sua estratégia de domínio, né? O capitalismo sempre teve essa estratégia perversa, aniquiladora, avassaladora, que eles pegam pela como é que eu posso dizer? Pela necessidade, né? O que é a necessidade agora? Então, assim, para a família plantar, eles fazem esse cálculo, né, bastante rápido. Para eu plantar, eu tenho que esperar cerca de 3 meses para crescer, para eu poder tirar esse dinheiro. Posso ser que eu não tire esse dinheiro, porque a chuva vai ser muito forte, vai pendurar muito tempo, ou senão não vai ter chuva. Então, eles começam a pensar várias coisas, e eu não tenho esse controle enquanto liderança, nem eu, nem Ana, nem Gildete, nem Rosimeire, nem Raquel, nem Rosiane, as mulheres que estão à frente dessa luta. Então, assim, a gente não tem condição de estar barrando isso, porque, afinal de contas, eu não tenho capital para dizer assim, olha, a família S, que está com 6 filhos dentro de casa, bora crescer essa casa aí, bora construir como antigamente. Antigamente tinha, porque antigamente vivíamos da casa do barro. Então, assim, se uma família está sem casa, vamos construir essa casa de barro para essa família. Hoje não mais. Né? Hoje não mais. Então, o que você falou é a realidade de muitas comunidades tradicionais brasileiras, né? Que justamente perdem, muitas vezes, a sua forma coletiva de viver, a sua forma coletiva de usar o território, por conta como você falou, do capitalismo que chega e seduz, né? Os grandes projetos ou o interesse pelo território que chega e seduz, e o dinheiro seduz as pessoas, né? E elas não percebem que estão perdendo o que de mais rico elas têm, que é justamente essa questão de viver coletivamente numa comunidade, que isso é uma grande riqueza, né? É o que se tem de mais valioso, é você poder viver, você poder dizer que você faz parte de uma comunidade, que você vive de uma forma coletiva, pelo bem comum, pelo bem de todos, né? Então, isso acontece em muitas comunidades caiçaras, comunidades indígenas, né? O interesse, muitas vezes, a ganância financeira de alguns grupos vem e seduz. Então, é uma batalha difícil, realmente, né? Não é que se queira que as pessoas permaneçam sempre da mesma maneira, sem desenvolvimento, não é isso. Mas é possível desenvolver sem perder as suas características culturais. É possível desenvolver de outras formas, né? Um desenvolvimento mais sustentável, mais equilibrado, mantendo as relações, né, de bem viver entre a comunidade. Então, a gente sabe que essa é uma batalha, muitas vezes, insana, né? Porque a sedução é muito grande do capital. Mas eu espero que vocês consigam, assim, porque hoje em dia, o que o mundo mais precisa? O que o mundo mais precisa aprender? Justamente é o que as comunidades tradicionais ainda têm, que é essa questão do bem viver, né? De você pensar no outro. Ninguém é feliz sozinho, né? Esse paradigma que a gente vive do individualismo, ele só levou à tristeza,
né? Essa questão de qualidade de vida é igual à capacidade de consumo, isso é uma falácia, né? Quem que diz que você tem mais, você é mais feliz, né? Então, assim, esse paradigma que acaba seduzindo, quem ainda tem uma forma diferente de ver são justamente as comunidades tradicionais. Então, a gente precisa divulgar e mostrar a beleza que é viver em comunidade, viver com coletivo, né? Então, essa luta de vocês, a gente espera que vocês consigam aí manter essa identidade cultural e essas redes de apoio, rede de colaboração, né? Agora, conta para a gente um pouco como é que funciona a educação. Aí, você que é pedagoga, como é que funciona a educação dentro do Quilombo? Olha só, né? Eu tenho um sonho de consumo, é construir uma escola quilombola, assim, para meus irmãos nossos, né? Se empoderarem e dominarem o mundo, porque eles precisam dominar o mundo e voltar, né? Para a sua comunidade de origem, porque foi dela que eles saíram. Mas eu me tornei pedagoga por conta da minha prima Rosimeire, né? Ela me inscreveu no vestibular, e aí eu tinha um sonho muito grande de ser assistente social, mas, enfim, né, fui para outra área, não muito menos que o serviço social, porque aí eu me descobri mesmo, né? Eu já dava aula antes de ser pedagoga a jovens e adultos da comunidade, e aí eu me agarrei nisso e passei 4 anos da minha vida dentro de um laboratório que é minha comunidade, então tudo que eu fazia na faculdade em relação à minha comunidade, e aí todos os professores me conhecem, meus amigos assim da faculdade, para além da vida, vieram para cá e até assim, né? A educação da comunidade. Eu odiava história, né? Porque aí vem uma história dos europeus, e aí eu não entendo, né? Como eu sou quilombola e nunca vi um traço de nada falando na questão quilombola, né? Então, assim, você vê uma educação que vem pautada em uma educação europeia, né? Então, assim, a gente não se vê muito nesses livros, nem tão pouco crianças, né, nesses livros. Quando a gente abre um livro, lê o livro, mesmo sem ler, a gente percebe, né, visualmente, que a gente não encontra uma criança negra. E se encontra uma criança negra ou uma criança indígena, eles estão fora do contexto daquela imagem que você está vendo. E aí eu disse, bem, eu preciso estar adentrando nessas estruturas para tentar mudar um pouco a realidade dos meus irmãos que frequentam. Por exemplo, a minha faixa etária de idade, poucos se formaram, né? Poucos conseguiram o seu ensino médio por conta do racismo, do preconceito, né? Porque a gente saía daqui a 5 quilômetros andando na minha época, né? Para estudar, e que a gente tinha normalmente uma sacola plástica para fazer de mochila e uns cadernos amarrados de corda, né, para ir para a sala de aula, e uns pedaços de lápis, quando nossos pais e mães achavam era doado, e aí a gente ia para a escola dessa forma. Então, vários dos meus não conseguiram chegar ao seu ensino médio, malmente cursaram ao Fundamental 1. E aí eu venho com essa angústia direto, né, martelando na minha cabeça, e eu tenho esse sonho de construir essa escola quilombola. Hoje, aqui na comunidade, a gente tem 2 creches na comunidade e uma escola do Fundamental 1. Só que essa escola, ela não tem um currículo pautado na questão quilombola, ela não tem um projeto político-pedagógico pautado na questão quilombola, e que eu acho isso de suma importância para os nossos se empoderarem e entenderem melhor, né, essa história, não só a história do europeu, mas a história mesmo do quilombo, do Quingoma, que é um dos primeiros, né, que é o do primeiro quilombo do estado do Brasil, né, e do mundo. Então, assim, eles precisam se empoderar disso. E aí eu estou na Secretaria, né, de Educação, a gente tem agora um grupo de trabalho formalizado, né, por conta da pandemia tudo foi suspenso, mas eu estou dentro desse grupo de trabalho para pensar em um projeto pedagógico e um currículo voltado para a questão quilombola, diferenciado, porque, na realidade, a gente vê que é uma escola que não tem atrativo para as crianças.
são pedagogos que estão dentro dessa escola, que não sabem a realidade, não convivem. E aí eu tenho vários projetos, como a contação de história, né, a contação da história da boneca Bombi, da contação da história dos anciões da comunidade, como foi feito, como que formou essa comunidade, samba de roda, maculelê, porque na realidade a gente percebe que a gente continua naquela data comemorativa, né, 19 de abril, dia do índio, 20 de novembro, consciência negra, e quando a gente poderia estar pautando essa educação o ano inteiro, 200 dias letivo, pautando essa questão. É por isso que eu, às vezes, me recuso a ir fazer palestra nesse tempo de Novembro Negro, porque eu acredito que, para a gente falar da questão de racismo, falar da questão de violência dos negros, a aniquilação, a gente precisa estar falando diariamente em todos os espaços. E a Escola do Quingoma, né, acredito que em 2021 venha repaginada com um currículo, a gente possa ter uma formação continuada, que não seja professores da comunidade, mas ter uma formação que a gente possa, nós, anciões, né, eu falo nós porque, na realidade, eu sou uma griot, que nem minha mãe, que nem minhas tias, que possa estar dentro dessas escolas, né, desse mundo escolar, formando mesmo essas pessoas que têm um canudo, né? Porque, na realidade, o nosso povo só falta o canudo. E por incrível que pareça, para mim, estar na faculdade foi como é que eu posso te dizer? Foi para formatar, sistematizar os meus conhecimentos, né? E pegar o meu canudo para apresentar aqui, ó, sou Regiane Quilombola, pedagoga, mas a minha maior faculdade é meu quilombo. A minha maior faculdade, meus maiores professores são os meus pares, que me ensinou quem eu sou hoje, todo o respeito, caráter, que eu devo tudo a ele, minha mãe principalmente, que nunca estudou, fez a primeira série, e, no entanto, criou essa filha aqui, que hoje estou eu, né, com o meu nível superior, e aí já pensando no mestrado, e que vem um doutorado, que não se pode pensar só nisso, mas sim elevar os conhecimentos, mas não de forma de status, né, mas de forma de empoderamento e ferramenta para poder suprir os objetivos da minha comunidade. Então, é isso, né? Acredito que a Secretaria de Educação tem a peça-chave, que sou eu, né, enquanto Regiane Quilombola, a pedagoga, para estar dando uma alavancada na educação aqui internamente do Quilombo Quingoma. Tomara que você consiga desenvolver os projetos. E no que você estava falando, a gente pensa assim, como você disse, né, da história contada. Normalmente as histórias são contadas pelo conquistador, né? O conquistador chega e ele que vai escrever a história. E não só para a comunidade aí do Quilombo, mas para as nossas crianças em geral no Brasil, seria muito mais rico essa educação que contasse as histórias de toda essa diversidade, né? Que a gente conseguisse enxergar o nosso local e o nosso papel, o nosso momento histórico e tudo que está atrás, tudo que nós herdamos, né? Toda a história, para aprendermos com a história, que a gente vê hoje em dia se repetir erros históricos, se repetir problemas históricos, né? Na história da humanidade a gente vê isso. E talvez as pessoas não aprendam justamente porque não conhecem, não aprendem os erros cometidos no passado, não aprendem a enxergar a diversidade, a respeitar a diversidade. Então, realmente, a educação é fundamental, né? Trabalhar na educação das crianças, na formação das crianças é fundamental para a gente ter uma sociedade melhor, né? Essa sociedade aí multidiversa, que é a sociedade brasileira, que ainda tem tanto preconceito, que ainda desconhece, né? A maior parte da população urbana na cidade desconhece a realidade do Brasil, desconhece as diferentes feições do Brasil, né? Desconhece como é que vive até o seu vizinho, quanto mais quem mora em outra cidade, quanto mais quem, né, desconhece a realidade da brasileira. Então, nós precisamos ter uma educação que seja inclusiva, que seja com um olhar aberto para a alteridade, para entender as diferenças, né? E eu acho que esse é o único caminho possível para nós termos uma sociedade mais justa. Por isso, nós não podemos deixar morrer justamente essas experiências comunitárias e coletivas, porque isso é um patrimônio para o Brasil. A sociedade precisa aprender, né, sobre a vida em coletividade.
Então, eu espero que você consiga aí sucesso nesse seu projeto pedagógico. Agora, conta um pouco para a gente, você falou aí, que eu já estou curiosa, querendo conhecer aí o Quilombo. Conta para a gente, você falou sobre a culinária do Quilombo. Fala um pouquinho mais para a gente, como é que é essa culinária daí, para dar água na boca para o povo. Na realidade, a gente trabalha com todos os alimentos daqui da comunidade. Então, a gente tem... A internet está falhando um pouquinho. Caipira, né? É a molho pardo, né? Galinha molho pardo, uma delícia. Gosta A internet da Rejane parece que está com uma falha agora. Então, vamos ver se ela consegue voltar. A gente tem o beiju feito na hora, o beiju seco. Uhum. E vocês fazem a farinha de mandioca aí também? Tá falhando a internet da Rejane. Então, para mim, acredito que para vocês também, é sempre um aprendizado, né? Eu aprendo muito conhecendo outras comunidades. Rejane, você caiu um pouquinho fora do ar. Então, agora a gente vira, só tem... A internet está falhando, Rejane. A internet está falhando. Está oscilando? Está dando para me ouvir? Agora está melhor. Pronto. E aí a gente tem a questão do bafudo, né? Que essa é na realidade, o bafudo a gente faz com os visitantes, que é carne assada na lenha, carne sertão, calabresa, e a gente faz um pirão de mão com água fria ou quente e com molho lambão e começa a fazer o movimento com as mãos na farinha e depois adiciona todo esse molho lambão e aí que as pessoas, né, conseguem saborear mesmo a farinha, mas hoje a gente só tem 2 casas de beiju, né, que faz o beiju, que não faz a farinha mais. A gente está tentando, um dos nossos projetos, trazer a casa de farinha cultural para a comunidade. A gente tinha aqui várias casas de farinha, dezenas de casas de farinha, hoje mais não, mas aí a gente está com um projeto de trazer essas casas de farinha para a comunidade, porque, na realidade, é isso que a gente vive, porém, como eu disse no início, né, uma questão estrutural, quando a gente vai com os projetos estrutural, ele fala que não tem título até a terra, não tem documentação, né? E aí nos pegamos de calça curta. Inclusive, agora mesmo, a gente ganhou o projeto no ano passado da Bahia Produtiva, né? 350 mil, só que, na realidade, está aí parado por conta que a gente não tem a documentação da terra. E o projeto é um projeto estrutural, né? Então, o projeto é uma cozinha comunitária, um restaurante, um museu, uma biblioteca, um salão cultural, porém, a gente não tem o documento da terra para provar que a terra é nossa, né? Que a gente tem que fazer numa documentação. E a gente está correndo atrás disso aí, porque, na realidade, você consegue visualmente perceber que a questão é política dentro da comunidade, porque se a gente não tem como sobreviver, né? Pelo menos com o básico, que para receber as pessoas com um restaurante, né, adequado, com uma cozinha comunitária para a comunidade. E aí, quando a gente ganha, a gente é tirado esse sonho de ter esses projetos por conta de um documento que a gente não tem. Né? E o que falta para conseguir a titulação? Na realidade, a titulação falta o interesse político, né? Porque a gente já tem um relatório antropológico, a gente já tem algumas peças já montadas, né? Acho que só falta de 7 peças, só faltam 3 peças para a titulação, só que o Estado simplesmente diz que só faz a titulação se a gente reduzir primeiro a comunidade, o território. Então, o nosso interesse não é redução, nosso interesse é um território respeitoso para a nossa comunidade. E sabemos que 20% do território que a gente almeja não dá para sobreviver, para a sobrevivência da comunidade. Então, eles querem a aniquilação mesmo da comunidade. Então, o processo está correndo no INCRA?
Está correndo no INCRA. Certo. Então é uma luta aí pela frente, não pode deixar cair essa peteca, né? Não pode mesmo. É, porque tudo passa, mas a comunidade tem que permanecer, né? Agora, Rejane, me diga uma coisa, e como é que é a interação entre os diferentes quilombos? Vocês, antes de perguntar isso, eu queria perguntar se vocês, na comunidade, se vocês trabalham também na forma de cooperativa ou se trabalham como associação. Como é que funciona isso, o trabalho dentro da comunidade? Vocês têm uma economia local que gira? Vocês têm uma organização econômica da comunidade? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Na realidade, a gente tem associações, né? Os quintais produtivos tem a associação dos quintais produtivos, que é regido por Fabiane, e que ela consegue, né, dominar esse meio da agricultura familiar, escoar, não muito agora, né, por conta da pandemia, mas a quantidade que é produzida na comunidade, ela consegue escoar, e aí fica aqui a gente, eu mais Ana Lúcia e Gildete, com as artesãs, né, que a gente começa agora a estar vendendo bolsas, né, bolsas customizadas, bolsas de treliça, de dendezeiro, né, com todos os retalhos de pano africano. Minha prima confecciona colares mais argolas com tecido africano, que a gente começa a circular na comunidade, a vender esses materiais que a gente confecciona. A gente começa a fazer bonecas, Ana, né? Começa a fazer bonecas para vender, brinco, argola também, e a gente começa a vender. Porém, essa economia, nessa renda, né, era bastante circulada quando a gente tinha o ecoturismo, né? Como a gente agora não tem mais o ecoturismo, fica difícil de a gente vender essas peças. E aí a gente acaba fazendo, né? Confiando em todos os guias, que essa pandemia passe de vez para a gente poder voltar a fomentar essa renda dentro da comunidade. Certo, eu acho que o turismo é uma ótima alternativa mesmo, né? Tomara que logo possa retomar. Mas conta para a gente como é que é a interação entre os quilombos. Pronto. Na realidade, a gente tem essa interação, né, desde sempre, desde 2013, quando a gente ganhou nosso certificado pela Fundação Cultural Pomares. Hoje a gente vive, né, diariamente falando, trocando, né, miúdos, trocando assunto, trocando experiência, trocando vivências, com Cordoaria, o Rio dos Macacos, que agora foi titulado, né, a 104, Rose, né, com toda a beleza dela, né, natural de ser, do Rio dos Macacos, conseguiu, né, a titulação, e depois da titulação, acho que 15 dias depois da titulação, teve a casa dela e a casa de outros quilombolas, arrodeado por homens armados, né, atentando a vida delas, e isso é vergonhoso, isso dói muito, porque a gente fica à mercê de tudo isso, né? Hoje a gente tem Pitanga dos Pomares, que é Bernadette, né, que é de Simões Filho, que ontem foi a missa de 3 anos do filho dela, né, que faleceu, Binho do Pitanga dos Pomares, e teve 12 tiros, né, alvejaram 12 tiros nele, na frente da filha, na escola. Foi assim, uma barbaridade, uma crueldade tremenda. Temos Dandá, que é próximo à Pitanga dos Pomares, temos Tororó também, né, e temos Porto do Cavalo, que é Paraguaçu, né, que está lá na Ilha de Maré, que assim, é uma mulher que eu me espelho nela, né, que uma vez ela falou, né, a gente lá trocando uma experiência, e aí ela falou que, na realidade, o que a gente não aprendeu nessa vida de resistência e luta é aprender a matar, né, a gente não aprendeu a matar. E aí todo mundo mata a gente, né, então a cada segundo é um negro tombando. E é uma realidade, a gente não aprendeu a matar, a gente aprendeu a resistir, a lutar, mas matar nunca. Mas aí eu falei para ela, quem sabe um dia a gente não chegue, né, esse período de matar mesmo, por conta de que ou é ele ou é a gente. Então, assim, é nós por nós sempre. E aí a gente começa a trocar, né, estratégias, né, de luta mesmo, de como fincar raízes no seu território, de como lutar, de como a gente sobressair a esse estado, né, porque na verdade o Rio dos Macacos é a Marinha, né, acabando com a vida dos quilombos, né, e Dandá, mais Pitanga dos Pomares
a Acrovale, não sei, que está querendo botar um lixão dentro do território, todo um processo. Aqui a gente tem a Ecom, a gente tem o Estado, a gente tem os sitiantes, né? A gente tem toda uma calamidade, né? Eu consigo falar com as meninas, Lurdinha, Fátima, Rose, Bernadette, Paulinha, né? E Paraguaçu, de que eles têm um único inimigos, né? Que na realidade Rio do Macaco é a Marinha, Paraguaçu é a Petrobras, que estão lá dentro fazendo plataforma de retirada de petróleo, Bernadette é esse lixo, Dandá é o lixo, né? Tororó já é a questão também da Petrobras, e aqui a gente tem tudo, né? A gente tem um Estado perverso, a gente tem os sitiantes, a gente tem especulação imobiliária, a gente tem os grilheiros daqui da comunidade, porque a realidade é essa, Ingrid. Lauro de Freitas não tem mais para onde correr. O lado esquerdo de Lauro de Freitas tem o mar, né? A Orla Linda. O lado direito tem a mata fechada do Quilombo Quingoma. Então, é isso que eles se pegam na destruição do Quilombo Quingoma para fazer seus megas empreendimentos, como um bairro novo. A gente ficou sabendo que um bairro novo vai surgir na comunidade, né? Um bairro novo que não é para os quilombolas, né? Que é para a burguesia, as elites. E aí a gente pega pensando, né? E aí, quando menos espera a notícia do bairro novo, vem a notícia que querem construir um cemitério privado dentro da comunidade, né? Que é um sonho meu também, fazer um cemitério, mas não privado, mas um cemitério para os quilombolas mesmo, não sair do seu território de origem, seu território ancestral. A gente veio dele e voltamos para ele novamente. Então, assim, a gente tem vários processos aqui, vários processos dentro da comunidade, que a gente, quando a gente é atacado, a gente não sabe de que lado veio, né? A gente não sabe que veio da concessionária Bahia Norte, se veio do Estado, se veio dos grilheiros, se veio da especulação imobiliária, dos sitiantes, a gente não sabe de nada, a gente só sabe quando recebe a galinha pulando, com uma placa, hoje tem 8 dias que atiraram e pronto, né? Mandando um aviso para a gente recuar, mas, enfim, a gente não recua porque, na realidade, essa é uma missão que eu trago, eu falo por mim, Rejane Pereira Rodrigues, e que eu estou aí à frente, mesmo que se me matarem, eu continuarei lutando, porque, na realidade, eu acredito que a gente perpetua, né, e só vai matar essa matéria, mas se me matarem, tem minha filha aí de 5 anos, que terça-feira está fazendo 6 anos, que ela já está na linha, né, da defesa do seu território, entendendo o que é essa luta para ela enquanto quilombola. Rejane, olha, essa força que vocês têm, pela sua fala, deu para ver que a maior parte das lideranças são mulheres, né? Mulheres guerreiras, né? De diversos quilombos, as mulheres ali na frente, tocando a luta. E essa luta, vocês não desanimem, assim, precisa de muita força, porque é a luta contra a ganância, a luta contra o desrespeito, né? Então, a força está com vocês, porque vocês que são a verdade do que é um povo genuíno, né? Então, a gente deseja muita força. O que a gente pode oferecer, nós que não somos quilombolas, né? Que somos, inclusive, descendentes daqueles que colonizaram aqui, né? 500 anos atrás, o que nós podemos oferecer é a nossa força, o nosso apoio, no que a gente puder ajudar, né? No que a gente puder estar colaborando, porque é uma luta legítima, a luta pela vida em comunidade, né? A luta pelo direito de ser quem é, né? Então, isso é uma luta que tem toda a força, porque mesmo que seja aí Davi contra Golias, mas vocês têm a força, vocês conseguem, o negócio é não desistir. Essas lideranças femininas é algo muito bonito, né? As guerreiras negras femininas, né? Muito lindo. Então, Rejane, a gente já vai estar terminando. Eu queria pedir para você aí fazer uma última fala aí de despedida. Eu queria agradecer muito, que foi muito rico esse aprendizado. Assim, a gente precisa dar mais voz para os quilombos, para as comunidades indígenas, para a população conhecer, porque quem conhece respeita, não é? Nem todo mundo vive na ganância e vive no preconceito. Então, precisamos que o Brasil conheça a cara dos quilombos, conheça a cara, né, das comunidades tradicionais, para poder se engajar também nesse respeito, nessa luta. Então, eu queria lembrar todos, agora
antes de terminar a live, que hoje o Projeto Mauaco está numa campanha, que é a campanha Mama África, de apoio à comunidade de Nhoma, em Guiné-Bissau, que nós temos uma relação com as comunidades lá e tem várias famílias passando fome lá. Então, é uma comunidade que nós temos a possibilidade de ajudar, porque nós temos o contato. Então, quem quiser colaborar na campanha, aqui embaixo aparece a conta, é a conta do Padre Darcy, que ele emprestou a conta para nós podermos arrecadar para essas campanhas. Então, essa campanha de hoje vai justamente para ajudar o povo da comunidade Nhoma em Guiné-Bissau. Então, Rejane, eu queria passar a palavra para você, foi muito rico, assim, para conversar com você foi de uma riqueza enorme, a gente agradece muito mesmo, e estamos aí para ajudar no que for possível, no que a gente puder estar colaborando. Então, a palavra é sua aí de despedida, Rejane. Obrigada, Ingrid. Quero agradecer ao Espaço Mauaco, né, por dar esse espaço para eu poder falar um pouco da minha comunidade, da minha realidade. Obrigada a você, Ingrid. E dizer, na realidade, a palavra é gratidão, né, por conta de que é assim mesmo que a gente consegue, né, alcançar as pessoas que têm interesse de ajudar a comunidade, né, e que têm interesse de conhecer, porque nosso irmão aqui em Lauro de Freitas não conhece, né, muito deles, e agradecer mesmo por conta de que a gente, né, estamos aqui desde 1569 e que essa história ecoa em quatro cantos desse mundo, porque, na realidade, a gente cansou de ficar invisibilizado, né? Porque, na realidade, todos tentam invisibilizar a nossa história, nosso povo, e que a gente torna-se visível agora, né, aos olhos de todo mundo, porque, na realidade, nossa história é linda. Não tenho vergonha da minha história, de onde eu vim, do que eu sou, né? Então, assim, eu me amo, eu sou linda, eu sou bela, e tenho um território grandioso, tenho um território lindo, e que esse território tem que perpetuar para minha filha, né? Que minha filha tem que reproduzir, meus netos têm que alcançar esse território lindo, e nessa defesa, né? Só tenho mesmo a agradecer, Ingrid. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Rejane. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Então, até a próxima live. E eu logo vou estar aí visitando vocês, assim que com certeza, com certeza. Vamos para o Quilombo. Tá, ok? Eu. Aguarde, okay. Já deu água na boca aqui. Até mais. Tchau. Tchau.